Muito boa noite, já é terça-feira, dia 20 de novembro. Hoje é o dia da conscientização, da consciência negra. É um dia muito importante e que nós saudamos e afirmamos aqui que dia 20 de novembro não é em todos os estados, não é em todos os lugares que ele existe. Alguns não... Por exemplo, aqui não é feriado, tem muitos lugares onde é inclusive feriado. Mas hoje é o dia da consciência negra. E também, nesse dia de hoje, tanto o presidente eleito quanto o ministro Sérgio Moro engordaram um pouco mais a sua equipe. Bolsonaro anunciou alguns novos ministros, Sérgio Moro também recebeu respostas, enfim. Eu acho que vamos começar por aí, né? Eu não sei o que tu achaste, Carla, do que foi... A gente falou, inclusive, na saúde, a expectativa do nome do ministro da Saúde. E hoje foi anunciado como Luiz Henrique Mandetta, que é deputado federal pelo DEM, mas que que é médico formado, ortopedista, tem uma carreira bem grande nas Santas Casas, né? Então, no Hospital Militar também. É um nome técnico, seguindo essa indicação que foi dada desde sempre, desde a campanha e antes mesmo, que já o presidente eleito Bolsonaro dizia que buscaria esse nome técnico com um pitaco de política no meio, que também ele está começando a fazer essa parte de aproximação, quem vai conversar com o Congresso e quem vai deixar de conversar com o Congresso. É bem importante que a tática do Bolsonaro, nesse momento, é bem diferente da dos outros presidentes. Ele não está se aproximando dos líderes de partido, ele está se aproximando do líder da bancada, e a bancada, então, ela é representada por vários nomes e por vários partidos. Então, a bancada da saúde, a bancada evangélica... Já tem a bancada da pecuária, exatamente. Né? Da bala. Ainda não, né? A ministra da Agricultura, a futura ministra da Agricultura, foi indicada pela bancada da Agricultura. Então, ele está cercando as bancadas, né? Ele está indo por temas e não por partidos. Então, é uma tática diferente. Dizem que essa tática é para também evitar que um determinado líder, que é o dono do partido, que esse, então, ele comande, né, o restante das nomeações. Então, eu acredito que seja um bom nome, é uma pessoa que tem experiência, é um técnico que está, então, entrando mais um nome para a equipe assim do como nosso outros, futuro né, Márcio Barcelos? É verdade, né? Eu hoje estava discutindo com um amigo sobre a postura do Bolsonaro. Não é discutindo, né? Diz, mas o linguajar dele é pior do que o da Dilma. Aí eu comecei a rir. O linguajar do senhor Bolsonaro é de povo. Ele fala exatamente o linguajar do povo brasileiro. Aquele linguajar lá do Rio de Janeiro, aquelas palavras. Ele não usa de vernáculo espetacular, não usa de palavras extraordinárias, não rebusca o seu fraseado, ele não usa de semântica, ele é uma pessoa absolutamente simples e explosiva com um único e exclusivo intuito: melhorar a condição do cidadão brasileiro. É isso que o Bolsonaro quer e é isso que ele faz. E é por isso que ele foi eleito presidente deste país. Pelo seu temperamento, pelo seu jeito e pelo jeito de falar. Então, mas parece a Dilma falando. Não, a Dilma não falava assim. A Dilma dava cada ferroada na língua portuguesa de uma forma muito forte. E ele não dá ferroada na língua portuguesa. Ele apenas tem um linguajar um pouco mais limitado, usando palavras mais populares, que é como ele é. Ele é uma pessoa altamente popular. Ele fez, inclusive, educação física na época do Exército e tal, tem formação, mas usa esse tipo de palavra que as pessoas gostam. Isso que me parece. Chicão Tufani, tu que é fã de carteirinha do Bolsonaro e que desde o início, né, antes da campanha, até mesmo de se configurar como candidato, enfim, tu sempre falaste nele, sempre apostaste nele. Qual é a visão que tu, que é fã de carteirinha dele, tem justamente dessas escolhas que ele está fazendo, da maneira que ele está trabalhando? Eu acho, Magda, que as escolhas do Bolsonaro, como a Carla falou, é bem diferente do que a gente estava acostumado no modelo político brasileiro. É uma escolha por notáveis, segundo a visão dele, e uma escolha apartidária, mas não virando as costas para os partidos, mas fugindo das lideranças dos partidos. Por quê? Porque as lideranças dos partidos, elas estão carcomidas
por esse verme, esse genes da corrupção que infernizou nós no Brasil. Então, o Bolsonaro vai ter o apoio do MDB, vai ter o apoio do PSDB, mas não vai ter o apoio das lideranças desses partidos. Eu acho que ele está pegando pelo lado. Eu acho que isso é muito legal, é uma forma de... Isso o Trump faz um pouco nos Estados Unidos. O Trump, por exemplo, é do partido que eu mais acho legal nos Estados Unidos, que é o Partido Republicano. Se existe Estados Unidos, deve ser o Partido Republicano, porque os democratas, depois da morte de Kennedy, foi um fracasso total. E ele usa o apoio dos democratas, não indo nas lideranças, porque as lideranças elas deixam o partido refém delas. Ele vai pelos lados. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Aproveitando o gancho, Mário, tem um convite muito legal para a bancada que veio agora, pelo Idemir Simonetti, está convidando nós para ir amanhã conhecer o restaurante em Porto Alegre, o único restaurante que está cheio todas as noites, que tem fila de reserva, o 360. É verdade, tem fila. E um convite com cortesia ainda, né? Isso, olhando o Rio de noite, caminhando no Rio. O Vitorino já se escalou. O Vitorino já tem um prato para ele, calção, né? Porque não que vai... é salmão, 360, amanhã pode levar a gata também. Convite Olha o bico. Essa é a parte mais difícil, né? Por quê? Encalhadão, né, velho? Aquelas coisas, sabe que é velho. Vamos continuar no Bolsonaro. Eu queria falar da indicação do ministro da Saúde também, complementando. De fato, eu preferia que ele não tivesse sofrendo essa investigação por corrupção quando ele era, então, deputado no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, secretário da Saúde. Na verdade, ele está sendo investigado desde aquela época. De fato, não existe ainda ação ajuizada, mas é o que diz o Bolsonaro. Exato. De outras pessoas, que as pessoas estão falando isso. Exato. Assim, investigado? Eu também sou. Qualquer um pode ser. Eu também sou investigado. Mas, enfim, a acusação, então, é que a aquisição de um sistema de gestão para hospitais que custou 10 milhões e, pela investigação que foi feita, haveria, enfim, eles tiveram um prejuízo de 6 milhões em cima do sistema. O que eu quero dizer aqui? É claro que todo mundo sabe aqui, ainda mais no meio de juristas, que não dá para se condenar ninguém antes de um processo judicial. Só que não é bom. Eu fico com esse sentimento. Eu concordo com você, sabe por quê? Porque eu acho que o Bolsonaro, ele foi eleito por causa disso. Não pode ter sombra nenhuma de corrupção. O cara foi indiciado e tem que dizer, tudo bem, quando você ficar limpo, o teu cargo está à tua disposição. Porque a bandeira maior do Bolsonaro, Magda, é a honestidade e a transparência. Eu fico chateado até pelo Onyx Lorenzoni, que é um cara que eu conheço, meu amigo, e está sob essa sombra. Também. Isso é uma sombra complicada. Mas tem a da pecuária também, a da agricultura, que também tem alguma coisa. O que tu acha, Rucho? O primeiro assunto, eu tenho ouvido os experts, aqueles que acompanham, porque nós temos hoje redes que fazem plantão no Congresso e fazem levantamentos, né? A princípio, todas as que for por maioria, todas as votações por maioria devem passar tranquilamente. O que o Bolsonaro não conseguiu construir ainda é aquelas das PECs, ou aquelas que precisam fazer alteração constitucional, que precisará construir 2/3 do Congresso. Então, cada votinho que ele conseguir compor, seja de que forma de outra, eu não sei. Essa é uma forma diferente, nós não conhecemos, não temos cultura política para avaliar, mas é muito importante que se veja. Eu vou dizer, construir 2/3 para fazer uma mudança constitucional, reforma da Previdência, essas coisas, é muito voto, é bastante voto. Em relação ao assunto que traz a doutora Luciane, eu quero dizer assim, que eu não altero a minha forma de pensar. Inquérito é inquérito. Né? A partir de um indiciamento, significa que aí, apurando as provas, resolveu se aprofundar as negociações. O que nós devemos ficar atento não é o fato de existir o inquérito ou alguém vir a ser indiciado. É o resultado. Exatamente, se os processos andarão, como nós tanto saudamos aqui a Lava Jato quando ela surgiu e se achava que haveria uma suspeição. Não, porque o fulano é importante, porque o fulano é ministro, não vai andar. Desde que ande o processo. Se não for indiciado, arquivou, que bom. Se for indiciado... Se eu não tô louca, ele disse exatamente isso. Exatamente. Bolsonaro disse exatamente isso. Ele não foi nem indiciado. Ele está sendo investigado. Aí que é a crítica. Desde 2015, se já tem fortes evidências, inclusive de números, por que esse processo não andou? Está parado desde 2015. Aí é outra coisa. Aí agora o do Haddad, por exemplo, andou voando, né?
estava sendo indiciado e agora já tem o processo. Eu não quero perder nem misturar mais os assuntos, que eu quero ouvir também o Gustavo Vitorino e a Roberta sobre os ministros. Eu tenho hoje um comentário interessante. Não tenho? Eu tenho um comentário interessante. Então tá. Sobre a ascendência do DEM no governo Bolsonaro. E eu entendo como um comentário, embora maldoso, mas com alguma procedência. Porque você sabe, você que está nos assistindo aí sabe, o sujeito pode colocar informações num comentário, todas verdadeiras, omitir outras de tal forma a direcionar o seu pensamento e o seu processo de avaliação do que ele está dizendo. O que acontece? Esse ministro que foi indicado, que é um deputado do DEM, me parece ser só mais um dos muitos que ainda serão indicados das fileiras do DEM. O Jair Bolsonaro não tem quadros, o partido dele, o PSL, elegeu muita gente, mas todo mundo marinheiro de primeira viagem. Não tem político experiente, gestor experiente no PSL. Ora, partindo dessa premissa, qual é o partido que mais se aproxima ideologicamente do Jair Bolsonaro, que é um homem de direita? Um partido de direita, que é o caso do DEM. O DEM é um partido que pode ter as suas escaramuças, mas ele me marcou positivamente no episódio do senador, me fugiu o nome do senador, Demóstenes Torres. O senador Demóstenes Torres foi investigado, não foi sequer denunciado, nunca teve nada contra ele, não foi processado, mas ele admitiu que tinha uma relação de amizade muito próxima com o Carlinhos Cachoeira. Isso foi suficiente para que a comissão de ética do partido o expulsasse do partido. Aquilo ali foi muito significativo para que houvesse essa aproximação, digamos assim, do conceito de mãos limpas de um partido político. O PP, que é o outro partido de direita, do qual o Jair Bolsonaro já fez parte nas fileiras, ficou muito arranhado, porque o PP andou se enrolando na Lava Jato. Andou se enrolando no governo Dilma, andou se enrolando no governo Michel Temer e ainda está enrolado. E para complicar, na eleição andou metendo os pés pelas mãos na hora de distribuir apoio. Então o que acontece? Sobrou qual partido que ideologicamente converge para o pensamento de Jair Bolsonaro? O DEM. Junte-se a isso o fato de que o Onyx Lorenzoni, que é digamos assim, o braço político dele, é um homem com ascendência e certamente vai indicar gente das fileiras do DEM. Então prepare-se, esse governo vai ser um governo do Jair Bolsonaro com o DEM. Com as indicações técnicas do Sérgio Moro, que também está com carta branca, sim, e do Paulo Guedes. Levou o delegado, levou... Exatamente. O Paulo Guedes, eu estou ficando com um pezinho. Tá, então vamos ouvir a Roberta especificamente sobre o que tu acha dos ministros. Vou ser bem objetivo, porque a bancada já falou bastante. Só gostaria de comentar o seguinte, em termos gerais, qualquer indicação que tenha sequer condições de ter um inquérito, minha opinião, Bolsonaro não tem que chamar. Então, eu acho que, por exemplo, o Onyx tinha que ser afastado. Não acho que essa futura ministra da Agricultura vá honrar se ela tem um inquérito. Então, assim, muitas pessoas deram um cheque em branco para o Bolsonaro porque votaram nele em razão da ideia da anticorrupção. Muitas pessoas. Esse foi uma eleição completamente diferente de todas as outras. Se discutiu pouco propostas de governo e muito mais questões morais. Nós queremos que o Bolsonaro honre isso. É uma opinião. Eu não gostei da indicação, por exemplo. Eu não gostei da indicação do médico. Eu acho que existem outras pessoas. Não é possível que no país inteiro não haja um nome em condições. E em relação ao Paulo Guedes, eu acho que ele só está fazendo golaço. Esse médico... Mandetta? O Mandetta. Ele é deputado federal, ele é oficial do Exército, oficial médico do Exército. Tem experiência nas Santas Casas. Das Santas Casas. Exatamente. Tem experiência em gestão hospitalar. Exatamente. E a indicação partiu não só do DEM, mas partiu também da direção das Santas Casas, que avalizaram a indicação dele pela experiência que ele tinha, porque o Exército deu muito suporte para a Santa Casa do Brasil. Ele é um oficial médico do Exército brasileiro e tem experiência em gestão hospitalar. Foi exatamente depois de uma reunião que aconteceu hoje de tarde com o presidente eleito
eleito Jair Bolsonaro e as Santas Casas, os representantes, é que o nome do Mandetta foi confirmado e foi anunciado, como disse o Gustavo Vitorino, não só indicação do DEM e do Onyx Lorenzoni, que é uma pessoa que está próxima, mas também das Santas Casas, então comprova que realmente é também uma indicação técnica. Eu torço para que dê certo, que ele ajude as Santas Casas, porque estão numa situação muito complicada. Hoje ninguém está olhando, aliás, faz muito tempo que as pessoas não estão direcionando os olhares para esse setor, que é muito importante. O que a gente percebe a cada momento, que é a União não repassa a verba, o Estado não repassa para o município, não chega no médico e as consultas, como aconteceu no dia de ontem, são suspensas. Então, eu acredito que enquanto ficar dentro das especificações, da técnica, uma pessoa que tem uma estrada, que conhece tecnicamente e também politicamente, porque a gente não pode esquecer que o governo é feito dessa articulação dentro do Congresso, porque também não adianta tu ter um corpo técnico maravilhoso se não consegue aprovar as medidas dentro de um Congresso. Resolver os problemas. Então, o presidente, ele precisa se aproximar e ele precisa conversar com o Congresso. Ele tem que ter articulação, ele tem que ter, Isso não tem como ele não ter coisas políticas. Agora, quanto ao inquérito, o próprio Bolsonaro está sendo investigado. Mas é exatamente isso. Ele disse, eu vou renunciar porque eu estou sendo investigado. Tem um inquérito contra ele no TSE, que ele tem que prestar conta de algumas notas da arrecadação de campanha. Exatamente, mas não se compara, né? Não se compara. Não se compara. A doutora Roberta não foi por outro Desculpa, lado. quem rouba R$10 e 10 milhões é a mesma coisa. Deixa para o lado que foi a doutora Roberta. O que ela diz é que por que colocar em risco? São 4 ou 5 ministros investigados. Que um deles seja condenado. Né? Tu foste buscar... Não, condenado. Estamos no inquérito. E daí tu vai ser indiciado. Aí ele vira réu. Aí ele vira réu. Tá? Tu vai trazer para ti luzes que tu não precisava. Isso que ela diz, que não teria outro médico neste país com 220 milhões de habitantes, não teria outro que não colocaria em risco um sistema. Eu acho que é esse eu abordar. As qualidades do cara eu não duvido. A crise moral e ética que o Brasil vive, isso é muito importante. Não, porque e o custo? A questão técnica, como tu bem falasse, impossível que não tenha outras pessoas com o mesmo nível de qualificação. Ontem mesmo nós estávamos falando daquele caso, não dá para compará-los com bugalhos, mas o presidente e CEO da Nissan foi preso. Tá? Então é o seguinte, melhor, mais técnico do que ele, mais eficiente, mais competente, que tirou a Nissan da crise, impossível. Mas uma coisa é a moral, outra coisa é a qualidade Mas de parar. eu acho que é muito cedo, né? A gente questionar a moral de pessoas no inquérito que ainda não tem nenhum indiciamento. Mas desde é bom que as pessoas... O inquérito partiu de uma denúncia de alguém que não apresentou provas. Aí foi aberto o inquérito para investigar e 2 vezes o Ministério Público do Mato Grosso disse, não vamos encaminhar a denúncia porque não tem elementos Exatamente isso. Então, assim... Mas já romperam até o contrato, né? Eles rescindiram de imediato o contrato. Se não tivesse indício, eles não teriam rescindido o contrato. Mas se ele tem ou se ele não tem culpa nesse processo. Pode ter um problema... Pode ter um problema como tem, eu não estou defendendo ninguém aqui, mas eu ouço vocês falarem e eu não sou burra também, porque eu penso a mesma coisa. Tem o fato, houve um roubo, ponto, tá? Com um grupo de pessoas e ele está no grupo. Ele era o líder. Ok, ele era o líder, mas não tem provas contra ele. Não, o inquérito não foi arquivado. Ele nem tem provas contra ele, mas o inquérito também não foi arquivado. O inquérito está andando. Se fosse o inquérito arquivado, não teria inquérito. O que eu falei foi o seguinte, tinha um contrato de 10 milhões, tá? Eles evidenciaram fraude no contrato e rescindiram de plano. Tanto é que eles identificaram que 6 milhões eles pagaram e já tiveram de prejuízo. E estão tentando buscar o ressarcimento da diferença. Então, assim, fumaça tem. Sim, ninguém está dizendo que não. Eu seria agora Bolsonaro com o Bolsonaro. Sim. Eu aceitaria qualquer tipo de problema. Menos uma coisa. Menos uma coisa. Isso eu acho que a Roberta compactua comigo pela ideia dela e o Russo também. Tudo que é denúncia pode acontecer. Tem que provar. Mas denúncia que vem da JBS ou da Odebrecht, não, tu não vai assumir. Porque nós vivemos sob uma sombra
desses anos que a JBS e a Odebrecht liquidaram com o país. Então o cara não pode ter uma suspeita, porque uma suspeita é uma fumaça. Não, ele não está citando esse. Ele tá Mas eu acho que falando esses dois especificamente é o problema. Isso é uma outra coisa que envolve programa de computador. Foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso que o contrato fosse suspenso. Eles suspenderam o contrato com base num laudo técnico do Tribunal de Contas e agora estão tentando fazer o encerramento desse contrato porque a empresa que se sentiu prejudicada ingressou na justiça. Então tem uma discussão judicial sobre o rompimento do contrato. Leva livre, mas não tem Odebrecht e JBS. Tudo bem. Não tem, esses dois é o problema. A discussão que está tendo ali é uma discussão, tem uma discussão econômica, porque os técnicos do Tribunal de Contas do Mato Grosso entendem que pagaram muito. A empresa alega que participou de um certame, de um edital. Como sempre, a crise sempre está no edital, né? Sim, mas Lu, olha bem. Eu não estou condenando ninguém. Eu vou retomar minha fala do início. Não começa tudo de novo. É uma frase. Eu preferia que não tivesse algum indício por trás. Ponto final. Eu acho o seguinte, já está registrado, nós não estamos batendo boca sem ter mais conhecimento. Só queria... Dona Magda, eu só posso dizer qual é a acusação? Pode, por favor. Fraude em licitação, tráfico de influências e Caixa 2. Exatamente. Caixa 2, tá. Olha aqui, aí só para manifestação da Raquel, diz que esse comentário que eu tinha passado na semana passada, que foi exatamente o que o Gustavo disse, que ele não chamou ninguém do partido, que ele não tem ninguém do partido. Eu não quero deixar tenho visto as escolhas dos ministros do novo presidente e reparo que ele escolhe a maioria deles pela capacidade técnica. Alguns até questionáveis, mas enfim, o que a casa oferece. Minha pergunta é, adianta ter somente grande capacidade técnica e não saber fazer articulação política? Parabéns pelo programa. Mário Lima. Já a dona Lídice diz o seguinte, que os mais esclarecidos da bancada estão falando certamente o que está acontecendo. Refiro-me à doutora Roberta, doutora Luciane e doutor Rúgio. Estes já notaram o que está acontecendo neste novo governo. Alianças. A dona Lídice, nós sabemos bem para quem ela torce. A cor dela, né? Exatamente. Aí... Não, mas tudo bem, mas é só... Sim, a única surpresa é o casamento que me fizeram com a doutora Roberta e a doutora Luciane. Mas é que vocês é que têm essa outra... Vai aflorando. Vai aflorando. Mas perdi a doutora Carla, perdi a doutora Carla nesse debate aqui. Né? Tudo bem, faz parte, né? Mas na contrapartida do que todo mundo não, mas que a Luciane pensa, a Roberta e tal, o Bolsonaro já deu também, o presidente eleito, carta branca para o Sérgio Moro, não mais juiz Sérgio Moro, mas Sérgio Moro, e ele então está escolhendo a sua equipe muito balizada nas suas convivências, nas pessoas que ele conhece e que ele confia, o que eu acho que é primordial. Com aquelas pessoas que ele já trabalhou, ele deixou bem claro, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu confio, são pessoas que já se mostraram muito eficientes e de muito zelo, são pessoas confiáveis. Então, ele escolheu o superintendente da Polícia Federal do Paraná para, então, a diretoria-geral da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo. É um nome absolutamente técnico, então os delegados federais apoiaram muito, é uma pessoa envolvida, trabalha com crime organizado e estuda o crime organizado como ninguém. Sabe como é que esse delegado se consagrou? Quando aquele desembargador do TRF aqui, naquele esqueminha de final de semana, de plantão, lembro, deu aquele canetaço. Sim. E esse delegado... Favreto. Esse superintendente. Rogério Favreto. Ele deu a ordem, não solta. E falando não solta. Pegou o telefone e ligou pro doutor. Muito bem. Antes de vocês continuarem, eu quero falar uma coisa que é muito importante, que são os trabalhos em altura. Quero falar e quero sugerir, dizer para vocês que este tipo de trabalho é com a VertService. Ela é especializada em limpezas, em pinturas e reparos, com um sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a VertService. Profissionalismo e segurança sem pagar mais por isso. Você pode fazer o orçamento da sua residência, do seu condomínio, da sua empresa, da sua indústria, enfim. O importante é que você tenha a certeza que quando o assunto é trabalhos em altura, é com a VertService, www.vertservice.com.
Será que a Vertservice aluga esse equipamento para marido que chega tarde em casa? Acho que sim, acho que sim. Tu vai ter que ter um treinamento só. Queria só falar do Favreto, só para dar mais uma informação, o caso que o Gustavo estava comentando. Está marcada a audiência para 6 de dezembro para a oitiva de 4 testemunhas. O desembargador Thompson Flores, o Gebran, o próprio Favreto vai ser ouvido e o ex-juiz Sérgio Moro. Então, esse caso já está no STF, na mão do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o processo está efetivamente andando e ele já está acusado. Quer dizer que vamos ver os próximos passos. A acusação é de prevaricação e desvio de conduta. Eu quero dar meus parabéns à Justiça da República do Peru, aquele belo país, de tanta tradição, pacífico, né? Um lugar maravilhoso, a cidade de Lima é uma cidade maravilhosa. Mas com a determinação de prender o 2 vezes presidente daquele país, Alan Garcia. Alan Garcia foi preso, pediu asilo na embaixada do Uruguai. O Uruguai ainda está pensando se vai dar o asilo. Mas por que ele foi determinada a sua prisão? Porque ele recebeu $100 mil para dar uma palestra da Odebrecht. Uma palestra de $100 mil, ele foi para a cadeia, ele foi condenado, foi emitida a ordem de prisão por um juiz lá. Agora tem outros aí que fizeram dezenas e dezenas... que ninguém sabe onde é que foi e tu não conhece ninguém que viu. Que assistiu. Então, eu estou jogando isso aqui no meio da nossa conversa hoje, porque eu achei de suma importância para ver que um país aqui é o nosso lado. O Peru, um país até... o Peru, é uma belíssima culinária, por sinal. O Peru emitiu a ordem de prisão. Ele foi correndinho lá para a embaixada do Uruguai. Em princípio, o Uruguai, não, mas aí o Tabaré Vaz, não, precisamos estudar, vamos a estudar e aquela coisa toda. Porque deu uma palestra e recebeu $100 mil da Odebrecht. Fique seu julgamento. No 10G gravando, a convite do Sheraton, na época, a Secretaria de Turismo do Peru. E o seguinte, esse Alan Garcia não tem fama de corrupto lá. Mas foi uma palestra. Não, foi uma... Tu vê? Não tem fama de corrupto lá. E o sistema peruano é extremamente cruel com quem rouba. As prisões deles são tudo em calhau. Eles levam num navio, um cara em alto mar. Tu fica lá igual aquele filme do Stallone. Fura, rota de fuga, não tem que sair. O presidente PPK teve que renunciar. Teve que renunciar ao PPK e vai ser condenado. Abimael Guzmán está até hoje lá. Ele não pode pegar o celular nunca lá. Agora, vocês viram a mudança de conduta do Uruguai? Eu acho que há anos atrás ele com certeza já teria acolhido esse pedido. Hoje não. Eles estão com uma política anti-prevenção, anticorrupção de fraudes fortíssima. É o que está levando eles a pensar agora. Porque a aceitação vai levar todo mundo a pensar, poxa, mas isso significa que eu estou anuindo com um tipo de conduta. Então, louvado Dona Magda, do Uruguai. Eu posso mudar vertiginosamente de assunto? Eu faria a mesma coisa. Como é que é, Gustavo? Não sei se fosse alguém de esquerda. Isso é verdade, o Alan Garcia é direita, não é que de esquerda. O Alan Garcia é de direita e o governo uruguai... é de esquerda. É canhoto. Tabaré Vaz. Tabaré Vaz, é a frente ampla, é totalmente esquerda, a União dos Partidos de Esquerda. É o Pepe, o Mujiquinha? O Mujiquinha. Vamos lá com o Dr. Ruschel. Vamos cambiar autorização para trocar vertiginosamente de assunto, porque eu quero falar de carnaval, Dona Magda. Opa! 1, 2, 3... Mas a parte ruim do carnaval, porque o nosso Porto Seco está jogado às traças. E as notícias que chegam de lá são extremamente preocupantes. Estamos em novembro, deve haver está marcado, aprazado um carnaval para lá. E a questão é o seguinte, roubaram 8 quilômetros de fio, estamos há 1 ano sem fiação lá. Invadiram os 15 barracões que fariam a manutenção do que está lá. Uma escola de samba já fez 10 boletins, ela foi roubada 10 vezes. Lá virou um antro de depósito de carros, de prostituição. A Capina está virando a coisa, um lugar que é sagrado. E eu me lembrei muito, porque hoje estive com a viúva do Dr. Zanella, que esteve aqui visitando a TV Pampa, e o Dr. Arthur Zanella era um incentivador, ia a todos os carnavais, foi secretário do município, secretário de Estado, e ele ia anualmente nos carnavais. Então, vê esse estado. A prefeitura está anunciando uma verba aí de 110 mil para devolver a energia que não tem há 1 ano,
para que pelo menos se iluminando o local, talvez voltem as luzes, com a acepção da palavra, né? A capina foi marcada e se espera uma criação da privada e da pública, dos órgãos públicos e privados, para que nós venhamos a ter carnaval, porque se nós terminarmos com mais essa história, mais essa cultura do povo, exatamente, porque passa um ano, Gustavo, passa 2, passa 3, daqui a pouco desaparece do calendário e nós vamos perder o que é uma instituição do Estado, que é o nosso carnaval. Dona Lídice, só a Dona Lídice sobrou para mim. Hoje ela vou conversar com você, Magda. E eu fiquei... A Dona Lili hoje partiu para a guerra. Dona Lídice, esse programa é democrático. A senhora sabe que ele é democrático. Ele é tão democrático que nós lemos sempre os seus e-mails. Tanto quando a senhora xinga, quando a senhora opina. Agora, se ele é democrático, me permita dizer o que eu penso democraticamente. Tá bom? Aqui no WhatsApp, Lanucci de Gravataí, Getúlio Vargas só governou porque foi inteligente com todos os setores, inclusive saber conciliar interesses diferentes. Já o Alexandre Marques diz, boa tarde, Carla, estou surpreso positivamente com o Chicão, mesmo sendo o governo que ele defendeu, ele continua coerente no seu discurso sobre pessoas que têm algo nebuloso. E a Kênia de Sapucaia diz que a Luciane tem razão, que alguns processos em relação aos políticos andam devagar e que outros andam muito rápido. O Jorge Azambuja disse que o meu comentário foi legal, porque nenhum presidente não governa sozinho, precisa do Congresso e da Câmara. E o próximo ministro a ser anunciado será Chicão Tofani para o Ministério da Diversão Pública. Vai implantar o Bolsa Chicão, um cartão para a noite, maravilha. O antigo cartão Chicão Tofani. Depois virá a nomeação do Vitorino para o Ministério do Mau Humor. Olha, Vitorino, sobrou uma... Mas é um ministério, Vitorino. Tu tem que ficar feliz. Como é que é o nome da dona Não sei, Vizinha? Dona Vizinha? Não, Dona Vizinha não. Eu acho que é o dono. Dono, é o seu vizinho. Seu vizinho, é o seguinte, a questão não é de mau humor, a questão é se levantar aqui essas dicotomias que se criam. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para o senhor. Qualquer advogado comum que fizesse o que a defesa do Lula faz já teria sido multado há muito tempo, porque hoje entrou mais um pedido de liberdade por Lula. Sabia? Pois é. Hoje, qualquer coisa que entra no STF é 3, 4, 5, 6 anos. As coisas do Lula eles julgam em 30 dias. Eu vou avançar para o senhor. Estavam dizendo aqui, porque a dona Gleisi Hoffmann, não sei o que, eu digo, olha, a dona Gleisi Hoffmann, ela foi denunciada, mas não foi julgada ainda. Ela foi julgada e foi inocentada. Lembra do deputado Marco Maia, que diz, o Vitorino, porque é amigo dele. Sim, eu sou amigo dele, ele é de esquerda. Eu tenho um pensamento diferente dele, mas qual é o problema que tem? Nós temos um pensamento diferente. Eu disse, acusaram o Marco Maia, não sei o que, eu digo, espera. Tá aí, ó, o que apuraram? E que pegaram no teu pé por causa do Marco Maia? O que pegaram do deputado Marco Maia? O que ele foi condenado? Nada. Então, assim... você recebe uma indicação para um ministério e aí tem uma investigação de 13 anos atrás lá, porque talvez, quem sabe, teve alguém que denunciou e aí o Tribunal de Contas se manifestou. E o próprio Ministério Público disse que não denunciou ainda porque não tem elementos. Sabe? Aí você não pode ser ministro porque alguém pode ser que diz que você roubou o lanche da sua coleguinha no ginásio. Para! Dona Magda, eu gostaria... É que a gente sempre criticou mais ou menos isso, né? Fala, Mário Barcelos. Um recado rápido sobre que tem os dois lados, né? Claro. O Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra, eu sempre faço a minha homenagem aos meus amigos, o Antônio Carlos Cortes, que é um advogado, um homem muito importante, um criminalista importante, outros tantos amigos que eu tenho nesse Dia da Consciência Negra, né? Que foi feriado em apenas alguns lugares do Brasil. Eu quero dizer a vocês que é um dia muito importante, porque nós ainda continuamos com a visão antiga do racismo, que é uma coisa cultural de determinadas pessoas que são arrogantes, prepotentes e tudo mais. Então, um dia isso vai terminar, ainda não terminou. Então, faço a minha homenagem ao povo negro do Rio Grande do Sul que nos assiste nesse momento, a essas pessoas, essas mulheres lindas, esses homens valorosos que compõem grande parte da população do Rio Grande do Sul nesse Dia da Consciência Negra. E o ano que vem vai ter um dia especial de feriado nacional no que diz respeito à consciência negra, dia de Zumbi dos Palmares. Muito bem. Por falar nisso, como o senhor está lindo hoje, de óculos novos, hein? É verdade, o meu amigo Alexandre. Olha só, né? quantos óculos tu tens agora, Mário Barcelos? Uns 8.
Uns 8? Pois é, e aqui tem outros, ó. Tem outros aqui de sugestões também para as meninas, de óculos de sombra ou não. Mas o importante é você saber que lá na Center Ótica tem a promoção da Varilux e da Roundstock. Elas são em dobro. Continua. Você compra um par de lentes e ganha o outro, certo? Bom, mas como se isso não fosse o suficiente, eu quero dizer para vocês que agora tem mais um presente para aqueles que fizerem os seus óculos. Você compra os seus óculos, tanto Varilux quanto, tu que sabe, o Roundstock. Não sei. Ah, como é que tu não sabe a lente, Mário Barcelos, dos teus óculos? Eu não sei, eu sei que é maravilhosa. Rodenstock, é Rodenstock, tá? Seja a Rodenstock, seja a Varilux, você compra, paga um e recebe o outro, você ainda vai ganhar uma carteira linda como esta que eu tenho aqui. Comigo, eu que tenho óculos e lentes Rodenstock e também Varilux dobrado, eu ganhei agora essa carteira também. O Marne ganhou uma também? Não, o Marne não ganhou porque ele tem que ir lá amanhã para fazer uma outra coisa, um ajuste, enfim. Vem. E vocês, para deixarem de ser muito chatinhos, ganharam da Center Ótica também para limpar os seus óculos, porque óculos se limpa assim, viu, Mário Barcelos? Cansa lá pro seu menino lá, o seu Ayrton. Alcanta. Não, porque dizer. Esse é teu, Carol. Da Roberta aqui, tá aqui da falando aqui, tá? E o teu marido de menino, ó, tá bom? Adorei. Então, assim, ó, lá no Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, Avenida Soledade, 565, com 1 hora de estacionamento grátis quando você está em compras, só tem presente, entendeu? Então, não tem nem que pensar. Tem que ir lá correndo, porque daqui a pouco agora, a promoção... o atendimento lá é impressionante. Tu gostaste, né, Mário? O equipamento que tem lá para o ajuste, né? Todas as vezes que eu fiz óculos, eu fui em diversas óticas, São Paulo, Rio, uma vez troquei os óculos lá em Lisboa e tal, há muitos anos atrás. E lá eu vi um equipamento que colocam ali como se fosse um consultório médico, né? Do Guilherme. Então colocaram ali, eu estava olhando ali, disse, mas eu nunca tinha passado por esse tipo de equipamento para a confecção de um par de óculos. Não, mas aqui tem isso. Não, e como tu foi num barbeiro e eles disseram que era uma ótica. Centralização do foco. Isso aí. Centralização. É impressionante. Então, parabéns ao Alexandre e às meninas lá que tem um atendimento realmente fantástico. Magra, já que nós estamos A Elis e a Ana. Já que nós estamos falando de coisa boa, deixa eu falar uma coisa para você. Fale. Pô, fala que eu discuto. O pessoal da Sleep Shop, mandar um beijo pra eles. Hoje de manhã eu não queria sair da cama. Eu fiz declaração de amor pro travesseiro. Opa, coisa tá melhorando. Arranjou a parceira. Uma fronha rosa. Botou uma fronha rosa e Deus, abraço. Coisa boa, gente. Fronha rosa? O senhor colocou fronha rosa? Claro. Não coloquei fronha rosa, mas fiz uma declaração de amor pro travesseiro antes de sair da cama hoje de manhã. Eu até nem sei se ainda tem. Não sei se não venderam tudo. Era 59 pila, era só chegar lá e pedir o travesseiro do ministro. Que travesseiro espetacular. Que tem Obrigado pra galera da Fala, Roberta. Obrigado mesmo. Já que estamos falando de boas compras, de investimentos e etc., também vai ter descontos agora sexta-feira. Chama atenção um estudo do Banco Mundial, junto com o Banco Central Brasileiro, que demonstrou que nós, brasileiros, somos um povo que temos uma cultura muito baixa em poupar. Evidentemente que nós estamos num momento de saída de uma grave recessão, alto índice de desemprego e os salários das pessoas são muito baixos, às vezes, para conseguir poupar. Entretanto, foi feito um estudo que chegou à conclusão que nos anos entre 2014 a 2018, os anos onde teve mais recessão, houve mais brasileiros que pouparam. A média internacional fica em 48% de poupadores no mundo. Aqui no Brasil, 32%. E chama muito a atenção que já há escolas que estão fazendo, dentro da disciplina de matemática, educação financeira para as crianças. E já tem retornos belíssimos, trabalhos feitos por professores, identificando que as famílias, através das crianças, estão começando a ter a cultura do poupar. Dentro dos países de alta renda, como o Japão, 73% da população poupa. O perfil dos poupadores no Brasil ainda é curioso. A maioria, 40%, são homens. Apenas 26% das mulheres conseguem poupar.
Dentre a faixa etária, que mais popa está entre 15 e 24 anos. Evidentemente que é o período onde as pessoas às vezes não fizeram família, não estão com filhos, etc. O que se tem com esse estudo? A gente sabe que tendo poupança, a gente vai poder fazer bons investimentos a longo prazo. Mesmo que a gente tenha dificuldades, claro, tem pessoas que... A maioria das famílias brasileiras, mais de 62% delas, vive com menos de um salário mínimo. Então, é complicado realmente poupar nessas circunstâncias. Mas há muitos casos de pessoas que estão desperdiçando seu dinheiro, buscando pedir emprestado para consumir. E isso realmente não tem saída que resolva. Agora, eu vou na contramão tua. Se fosse você, eu faria um comentário maravilhoso que você fez assim. Eu vou convidar vocês todos a não poupar. Porque o cara que popa nesse país, administrado por ladrões, que são esses bancos, é um otário. Só para o telespectador ter uma ideia. Sabe quanto dá uma poupança? Não chega a 0,5%. É verdade. É um absurdo. O cheque especial te dá 15 ao mês e 200 a 300 ao ano. Sendo que a Constituição diz que o cheque especial não pode ser mais do que 12 ao ano. Isso é um país de ladrão. Como é que tu vai poupar? Se tu vai comprar algo agora, daqui a um mês, o desconto que te dá para te comprar uma televisão hoje vale mais que uma poupança do ano inteiro. Não tem estímulo nenhum. Isso aqui é um país dominado por banqueiros. Concordo. E esses banqueiros são os gangsters de gravata que estão aí. Eu acho que o Bolsonaro tem que botar o dedo nisso aí. Por favor. Duas vertentes extremamente extraordinárias. Essa que traz o Chicão. Chicão, a Constituição diz expressamente que o juro deveria ser 1%. E o lobby dos bancos foi tão forte que eles conseguiram no Congresso uma legislação que permitiu que fossem cobrados os juros que são cobrados, a mostrar como é forte. Mas, Roberta, o que eu queria linkar, tu me fez trazer uma passagem da minha infância. A Caixa Econômica Federal, que era então a detentora da poupança no país, visitava as escolas e dava uma caderneta de poupança para cada aluno, estimulando que nós colocássemos... Não sei o que era na época, pila real, não sei o que era. Anotava, né? Dinheiro. E anotava. Mas era a cultura, quando eu te vi falando nas crianças, eu vi exatamente. Teria que primeiro moralizar, por isso que estão linkadas as duas. Moralizar, tu dá um rendimento decente, porque tu tem razão, 6% ao ano é para tirar o cara para bobo, né? E terminar com mas CDB, essas coisas. Criar nas crianças a cultura da educação e da poupança, exatamente. O que eu queria trazer, Chicão, dentro dessa tua linha muito coerente, é que assim, ó, a gente precisa ter a cultura do poupar, mas, sobretudo, não deixar que o dinheiro te domine. Tu dominar o dinheiro. Ensinar as famílias a isso. Mas existem no país uma outra situação muito pior. 11 milhões de brasileiros vivem em favelas. Em locais que esses bancos, que o Chicão bem coloca, não tem acesso, não quer acesso e não faz outra coisa do que oferecer crédito a uma população extremamente vulnerável, que às vezes tem que caminhar muitos quilômetros para pagar uma conta. Pois existe já Farfetch e que fazem assim, fintechs, desculpa, que são estruturas como bancos. Tu falasse mais já uma falei vez aqui sobre isso, é e verdade. esse é por vertente totalmente social. O que eles fazem? Se uma TED está cobrando R$15, eles oferecem 7. Eles fazem todo um sistema baixo para oferecer condições dessas pessoas que hoje no país são mais de 50 milhões de brasileiros que não estão com conta no banco e não operam em banco, poder transitar num sistema bancário financeiro que seja. Débora Santos diz, queridos, que saudades. Magda, a bancada está lotada. Mas escutei um leão acordando agora há pouco aí na bancada. Ou seria um tigre de bengala sonolento e bocejando? O ruído ficou estranho. KKK, adoro vocês. Foi comigo? O Ruxo. Foi comigo? O Ruxo esqueceu que estava na TV. Se foi comigo, eu quero publicamente me desculpar. Eu quero... Não, pelo contrário. Eu estava falando e ouvi um bocejo. Não foi um bocejo. Eu estava meio... Suspiro de amor. Eu estava meio recalcitrante. E aí fiquei pensando em algumas coisas que me estimularam. Bom, que são fora do programa, né? Boa noite. Rainha Elizabeth e o Duque de Edimburgo completaram 71 anos de casados. Nos tempos de hoje, eles já são uma lenda. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira diz que hoje é um dia da consciência negra, não há o que comemorar. Esse país é racista por natureza e as urnas deixaram isso bem
Claro. O Eugênio Carlos diz assim, dinheiro público para o carnaval e as ruas cheias de buraco. Parabéns, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Não, só para que eu não dê uma informação leviana. Está sendo 8 quilômetros, foram roubados 8 quilômetros de fio. Eles estão recolocando os fios para devolver a iluminação à região, entre a região. Independente disso. Não, porque senão parece que aí já dinheiro público... Mas tem muito mais problema no carnaval aqui. Os caras invadiram os barracões das escolas, não querem devolver para as escolas, está muito mais complicado do que isso que nós estamos. Mas eu quero trazer também, está na hora aqui. A gente está usando pano quente, eu vou... A gestão das escolas de samba de Porto Alegre também é medíocre, né? É medíocre. É medíocre. É verdade. Pô, os caras não procuram, não vão atrás de patrocínio, não fazem evento. Pô, no Rio de Janeiro, terminou o carnaval, 2 semanas depois, Salgueiro já está fazendo festa. Ano que vem. A Mangueira está fazendo festa pro ano que vem. Vende muito a marca. E levam os artistas sambistas para fazer. Não, eles fazem eventos e arrecadam dinheiro e coisas legais, porque levam nomes legais. O Uruguaiana faz isso. Eles vendem, eles têm parceria com fabricante de bebida, tem parceria com fabricante de automóveis, os caras põem letreiro nas quadras. Aqui ninguém se interessa por coisa nenhuma. Eles querem aqui tudo, nessa cidade, nesse estado, é a cidade do encosto. Eles querem cai tudo no colo. A prefeitura não deu dinheiro. Não deu dinheiro. Pô, vamos atrás, tio. O carnaval é um espetáculo. Como por dever de justiça, eu não vi as escolas de samba reclamando dinheiro. O que nós estamos falando é do local onde eles vão desfilar. Isso a prefeitura tem que oferecer. Claro, mas porque senão eles vão querer desfilar lá em casa. Não, querido. Você tá louco esses filhos da Presta atenção. Você falasse de carnaval e puxou o assunto carnaval. Ele não está falando que é a prefeitura. Ele está dizendo que as pessoas não têm que esperar pela prefeitura. Você vê, por exemplo, o que acontece em Uruguaiana. A prefeitura de Uruguaiana bota dinheiro, mas ela descobriu que é um negócio. É um negócio, claro. E fora da época, né? Da época, ganha dinheiro. Eu acho que no oeste de Santa Catarina ali, me fugiu o nome agora. Não é Chapecó, é uma outra cidade mais pra cá, que também tem um carnaval. Não é Camboriú, cara? Maravilhoso. Essa tem carnaval. Fora... Todos os dias, o ano todo. Aonde? Camboriú. Me fugiu o nome da cidade. Que também tem um carnaval que é interessante, porque os caras aprenderam a fazer dinheiro com isso. Carnaval é um evento vendável, dá para você comercializar. Agora tem que botar profissional a trabalhar. Agora, você ficar sentado numa cadeira de plástico, uma marca de cerveja e reclamando da prefeitura, do mundo, do bicho, da ONU, quer que o dinheiro caia no colo. Olha o exemplo do Natal Luz. Natal Luz é um exemplo de gestão. Cortaram a verba pública, o Natal Luz continua e hoje é todo privado. Tem 30 e tantos anos. Que lindo. E tá lá, estão fazendo. Acho que é por aí. Tá. Olha aqui, por aí. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês estão falassem cadeira de plástico agora. Não é plástico, é plástico. Tá, que seja. Matéria plástica. Matéria plástica. Assim. Eu ontem fiquei tão decepcionada, fui levar um sapato do sapateiro, porque eu levo sapato do sapateiro, não só compro sapato novo. Eu gosto da minha sandalinha, caiu um pedacinho, eu fui lá. Quanto sapato tem, Magla? Não posso te dizer, não sei. Eu tenho Igual a Marilza. Seria uma agressão à sociedade. Seria uma agressão à sociedade. Marcos, que tem aquela mulher... Imelda da Ipiranga. Não é Imelda da Ipiranga. A Magda é Imelda. 700 pares de sapato. Bom, mas não vem ao caso. Aí... Eu estaciono meu carro do lado de um carrão, um Volvo maravilhoso, um caminhonetão, digo, e já fiz assim no cabelo, botei um gloss, sabe como é, né? Eu tô na pista, Aí tá lá o rapaz, assim, grisalho e tal, barará, ele tava na minha frente, daqui a pouco eles estão... A moça disse, eu já lhe atendo porque eu vou... Ele só foi buscar uma cadeira ali no carro. Aí a pessoa me vem com uma cadeira dessas que nós estamos falando aqui, tá certo que era de tecido, toda rasgada, para consertar. Foi uma decepção para mim. Eu já não queria mais namorar, não queria mais casar com ele, nem nada. Rapaz do voo. Muquirana. Muita chinelagem, né? Muita chinelagem. Era um valor afetivo. Cadeira toda. Vê com valor Quem sabe ele só produz numa cadeira. Ele economiza. Pode ser erótico. Sabe o que eu vou te dizer? Sabe o que eu pensei também, tentando, assim, me dando uma chance, sabe? De quem sabe. O cara nem sabe que eu existo. Aí eu disse assim, vai ver por isso que ele tem um Volvo, Magda Beatriz. Porque ele manda costurar os assentos e as coisas da mesma cadeira de praia, já russa. Eu já acho que tecido já tá russo. Daí eu olhei pro carro dele, olhei pro meu e digo, eu prefiro comprar uma cadeira nova.
Achei horrível. Eu já acho que essa cadeira pode ser erótica. Olha, a cidade que eu estava tentando lembrar é Laguna. Carnaval de Laguna. É clássico, é. Quem não é clássico... Tomasi que me socorreu. Obrigado, Clarice. Quem não é clássico é o seu Alisson Kubiak, que será papai. Mas ele vê nosso programa diariamente, mas como se vê, não se vê o dia inteiro, né? Tanto é que vai ser papai. Sucesso para ele, uma alegria, cliente amigo aí. Então, aproveitando o momento beijos, eu gostaria de agradecer o carinho da senhora Diva Kuhn, que nos ofereceu esse livro lindo sobre a história da família, que envolve também, pelo pouco que eu já li, sobre Novo Hamburgo. É uma historiadora extremamente cuidadosa nos detalhes. É muito especial esse livro. Muito obrigada, dona Diva. Foi muito especial. Já que estamos na hora cultural, eu quero dizer... Momento ósculo. O nosso telespectador Jair Carinato diz o seguinte: quero agradecer o Vitorino pela dica do filme Interestelar. Filme ótimo, e arrisco o meu palpite de que 50% do que vi no filme em breve será a única solução para nós, simples mortais. Abraços, queridos, vida longa e próspera a este maravilhoso programa. Aliás, aproveitando essa mensagem, nós inauguramos essa semana o segundo melhor acelerador de partículas do mundo. Maravilha. Em Campinas, na Unicamp. É fato. Uma parceria do governo brasileiro com a interferência da ONU, e vários governos se dispuseram a montar no Brasil. Depois daquele acelerador de partículas da Suíça, agora montaram um aqui no Brasil. Alguém vai perguntar assim: pô, mas o que é acelerador de partículas? É o que de mais moderno nós temos no processo de transmutação da matéria. Sabe aquela coisa do filme, o filme Jornada nas Estrelas, que você dissolvia algo aqui, né? O sujeito teletransportava? Pois bem, o acelerador de partículas lá nos Alpes da Suíça já conseguiram fazer isso com matéria inorgânica. Ou seja, eles teletransportaram uma matéria inorgânica de um ponto a outro exclusivamente pelo ar. O Brasil vai ser, digamos assim, a partir de agora, também o berço de várias pesquisas científicas, dentre as quais, Magda, e essa é a mais assustadora possível, a regeneração artificial dos tecidos por raio gama. Opa! Espero que ninguém vire o Incrível Hulk. Eu também. Mas é a regeneração dos tecidos utilizando o acelerador de partículas. Ou seja, o volume de experiências que nós vamos ter aqui no Brasil agora vai ser fantástico. Quem me passou isso foi o professor Moacir de Araújo Lima, que me passou essa de teletransportar a matéria. Só um comentário sobre isso, é fantástico, é tão especial que existem médicos e cientistas também comentando o seguinte, que se nós conseguirmos ficar vivos até os próximos 10 anos, possivelmente a gente vai conseguir o êxito de todos nós curarmos muitas doenças que hoje nos matam, e nós vamos ter uma expectativa de vida com saúde, assim, fantástico. Maravilha. Mari Barcelos. Dona Magda, eu quero agradecer a mesma senhora que mandou o livro. A senhora Diva Kuhn. Diva Kuhn, lá de Novo Hamburgo, que me mandou uma balança para 10 quilos para pesar, né? Para pesar o alimento. Pra tu fazer a tua dieta. A minha dieta, um pouquinho de torresmo, um pouquinho de gordo. Que é o que eu gosto, realmente. De gordo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos Baranzelli, que nos assiste todos os dias, a Dona Rosângela, a esposa dele, e todos os filhos. E quero agradecer também ao vereador Paulinho da Farmácia de Gravataí, que criou, através da Câmara Municipal de Gravataí, o Novembro Azul, que foi ideia dele, é nosso colega aqui da Rádio Caiçara, o vereador Paulinho da Farmácia. Onde a música não para. Isso, Rádio Caiçara, onde a música não para. Mas o assunto mais importante que eu trago nesse programa é que 86% das francesas já foram vítimas de agressão sexual, diz um estudo. É um estudo feito lá. Franceses? Isso é que me deixou espantado. Por quê? Porque, assim, elas consideram assédio sexual um assobio na rua. Então, por isso que tem esse percentual. Aqui dava 150%. Aí, entre os países pesquisados, a Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e também Estados Unidos. Então, foi feito esse levantamento que deixou estarrecido o povo francês, tão pudico em determinados assuntos como esse. Agora, eu, sinceramente, 80, eu achei muito escandaloso. Então, um homem não pode mais olhar para uma mulher. Olha, mas aqui está quase assim.
Tá verdade, agora as pessoas estão assim, ó, não vou nem chegar perto, vá que a pessoa já diga que eu tentei isso, tentei aquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, se entrar uma moça entrar no elevador, o camarada não entra sozinho com ela, espera outras pessoas para entrar com medo que aconteça alguma coisa. Com medo de processo. É um assédio sexual, me assediou, não sei. Então a coisa é absolutamente séria. Agora, esse percentual de 86% das francesas sendo assediadas, eu achei um percentual extremamente alto para um país tão liberal sexualmente, tão liberado sexualmente, e um país maravilhoso. Então eu pergunto o seguinte, o que vão achar da Luciana agora, a Luciane que agora vai mandar beijos? Tu tá assediando alguém? Mas são espectadoras muito queridas e muito especiais. É a Mara Berend, a Ângela Paulistana, a Jane Varela e o senhor Walter e Elvira Avendano. Então, assim, ó, vocês são muito queridas, muito carinhosas. Vai um beijo muito especial. Continuando na questão do abuso sexual, enfim, teve uma notícia hoje que repercutiu bastante e que aconteceu na Irlanda, um julgamento no qual a advogada, um homem de 27 anos acusado de estuprar uma menina de 17 anos e no julgamento a advogada dele mostrou a calcinha que ela usou no dia que ela estava acusando o outro de ser estuprada. No momento que ela mostrou a calcinha, o cara foi absolvido. Então as mulheres ficaram revoltadas porque uma calcinha não justifica um estupro. Mas dentro do tribunal, o júri acabou decidindo que ele não tinha estuprado e uma das provas foi a tal da calcinha. Da calcinha que estava intacta. Então realmente causou comoção nas redes sociais, teve hashtag, isso não é consentimento, isso não mostra consentimento. Então as mulheres ficaram indignadas com a decisão do júri de inocentar esse homem de 27 anos. Carla, ainda na área do estupro saiu uma sentença hoje condenatória em 2º grau, e por isso, pela seriedade da matéria, mas por ser em 2º grau, de um médico traumatologista que dopou uma adolescente numa consulta. A traumatologia era uma consulta simples. Sim. Ele dopou a menina, mas a menina não perdeu a lucidez, saiu dali, foi aos pais e dali foram para a delegacia. O processo tramitou 4 anos, ele foi condenado em primeira e segunda instância. Há 9 anos, estava desaparecido e hoje foi preso. Está em todos os jornais aí, quem quiser acompanhar, porque foi no Rio Grande do Sul, aqui em Novo Hamburgo. Nossa. Eu queria falar hoje de uma entrevista do Paulo Guedes, que eu acho que para nós é uma notícia boa de que não haverão aumento de impostos. Sim. E qual é a fala dele? Que eu achei bem importante de trazer para vocês. Mais Brasil e menos Brasília. Qual é o discurso, assim? Não é arrecadar mais impostos para eles aumentarem os gastos. Não, muito antes, pelo contrário. Fazer a economia girar, né? E que o Estado reduza os custos com funcionalismo, faça a política de previdência de forma bem forte e revise também os benefícios fiscais. E o gerente do Sicredi disse que desapareceu. Que coisa estranha isso. A polícia tá bem perdida. O clima lá encantado, já da região. Não, lá, é Antagorda? Mas é naquela região. Sabe o que acontece? Sim, mas ele é de Antagorda. A forma como a coisa aconteceu é que é estranho. Ele chegou em casa, foi na garagem, limpou os peixes, guardou os peixes e desapareceu. Ficou o balcão sujo, a faca, não tinha marca de violência, não tinha nada, ele simplesmente desapareceu. Será que foi marciano? Foi abduzido, quem sabe? A polícia está com uma pulga atrás da orelha. Tu lembra também a morte de uma contadora também no município aí? Verdade. Quanto tempo, quantos meses eles levaram para conseguir... E não foi achada, né? Não foi achada. Até hoje ela não foi achada. Mas, dona Magda... Pois não, seu Marne. Estamos tendo uma pequena conversa, né, de coxia. Assim... Nós dois quem, seu Marne? Nós estávamos elogiando o senhor Vitorino. Exatamente. Né? O Vitorino merece todos os elogios. Eu acho também. E aí eu me lembrei daquela história do grande Oscar Wilde, né? Pior do que falarem mal de mim é não falarem não dizerem nada de mim. É verdade. Então eu vou falar do governador, se a senhora me permitir, dona. Qual governador? O futuro governador. Futuro, então eu posso falar do atual? A senhora pode falar sempre com preferência. Ligeirinho, quero dizer para vocês que amanhã, primeira notícia que eu estou assim para vocês, ineditamente, amanhã
José Ivo Sartori será o palestrante na Federação do Tá na Mesa. Ele que está saindo, que todos nós sabemos, que perdeu a eleição, e existem convites ainda, é muito procurado. E como foi uma coisa que, agora que se conseguiu confirmar, então você tem condição de ainda conseguir comprar o seu ingresso para assistir amanhã José Ivo Sartori no Tá na Mesa da Federação. É só entrar no site da Federação, você vai saber como, porque chegar lá na hora e querer comprar, eu acho que vai ser difícil. Agora fale do governador eleito. Magda, nós falamos aqui na primeira parte do programa em construir uma base na esfera federal. Sim. Discutimos ontem em construir uma base na esfera estadual e ele fez 4 convites que nós já temos as respostas. Ele elegeu 4 partidos, até o Vitorino imaginar que fossem partidos mais à esquerda, mas não. Ele convidou o MDB, que era o partido do seu oponente, o Sartori, que já sinalizou através do seu presidente que, embora as ideias sejam congruentes, mas que as urnas os tornaram incongruentes e que eles serão oposição. Esse ele já tem uma resposta oficial. O PDT também não aceitou o convite, porque o PDT se declarou de oposição. O PSL, e até porque tinha apoiado já o Sartori, né? O Sário Jorge, né? O PSL, através da então presidente Carmen Flores, esta sim, ela disse que tudo está em aberto às negociações, ela vai aguardar, porque está se formando essas bases políticas, né? Mas essa não rechachou. E a chance que ele tem é com o DEM. O DEM, que é um partido que tem ideias mais à direita, né, que fechariam mais, e lógico dele, que é o próprio PSB. Essa é a base que ele tenta, então, vai tentar compor para fazer essas alterações que ele precisará passar na Assembleia. Algum comentário, Gustavo, sobre isso? Não, eu acho que essa costura que o futuro governador está fazendo é uma costura muito complexa, porque, na verdade, o divisor de águas para ele é o MDB, né? Sim. É atrair o MDB do Sartori, que é decisivo para ele. Que junto com o PT são as 2 maiores bancadas atualmente. Então, ele está... Só que, assim, vai ser difícil, olha, vai ser uma engenharia fantástica se ele conseguir trazer o PT e o PMDB para o lado dele. Eu acho muito difícil, ele vai ter que escolher um lado ou outro. O PT ele não convidou, pelo menos nessa primeira linha, mas não sei se... Assediando, né? Não sei se... Ele está conversando com todo mundo. Ele está conversando com todo mundo. Agora, Vitorino, me desculpe, depender de MDB, depender de PT... O Estado está falido, nós estamos no prejuízo, né? Agora depende da vamos acertar isso aqui. Ele quer o tarifaço, ele quer o tarifaço. Se ele propuser, Mari, se ele propor, vamos lá para o nosso telespectador entender como funciona, porque senão, é assim, eu proponho uma alteração lá, e aí eu não compus com nenhum de vocês. Todos vocês votam contra, eu não consigo fazer alteração. Por mais que essa alteração isso é política, pessoal. Claro. Por mais que seja benéfico. Como a Carla que é contra mim, a Carla é contra mim, vocês votam contra. Dá uma de Trump. Isso é política. Vai na televisão e diz assim, tais e tais deputados, o nome dele aqui, o problema não é deixou passar. Nada então a culpa é deles. Tem que ter esse jogo. A chantagem política, mas aí tem que ter atitude. Esse cara começou só para aqui, para ali, como o Vitorino diz, para dar um tarifaço. Mas a maneira é o jeito dele. Mas continua Sartori 2, o retorno. Mas a gente sabia. Mas eu não tinha dúvida. O próprio Sartori disse, o senhor sabe, me dê a fórmula, porque não é possível, não tem como. E a gente falou aqui que as propostas deles eram muito parecidas. Não tem mágica, não tem... Isso chama-se etologia, que é o caráter, a descoberta do caráter. Então começam a aparecer, as coisas começam a aparecer. Nada como o tempo. O tempo é o senhor da razão, como diria o senhor Fernando Collor, que copiou a frase que não é dele. Boa noite, Magda. Mas tem tantos que copiam frases que não são. Mas eu dou o nome. Eu dou o nome. Aos poucos, e mesmo que ainda não tenha sido empossado, olha só, presta atenção na maldade. Alguns comunicadores e eleitores estão criticando as decisões de Bolsonaro na nomeação dos seus ministros e auxiliares. Alguns com a ficha não muito limpa. Dilon Camilo de Canoas. Só podia ser do seu Russo. Abre logo, Russo. Faz assim, ó. Vamos lá, vamos acompanhar o Russo. Abre para pegar o telencinho. Não tem uma música de fundo. Faz assim, ó. Não, vai, faz. É mais fácil.
rato. Uma maldade. Senão as pessoas vão dizer que tem rato aqui. Pantera cor-de-rosa. Isso. Queria mostrar o presente, o mimo. tá bem. Eu fiquei tão encantado com o mimo. O mimo é uma demonstração de tanto carinho. Mas Quando não a é gente pra limpar a recebe... meleca, né? Parou, Gustavo Ferino. Ai, que nojo. Mimo vem de mimoso. Fala, Lu. Não, eu gostei da ideia pro celular. Aham, eu uso direto. Posso também? pode. Então vou aproveitar que você... Olha, aí ela, a senhora não xinga. As mulheres são Agora não protegidas. ninguém nessa mais bancada. abre nada, por favor. Agora para. Vamos lá, Carla. Essa questão da poupança realmente é uma vergonha, concordo com o Chicão. Tenho 3 filhos e todos eles têm poupança, mas realmente não rende vale nada. É triste. Boa noite. Primeiro vamos pôr o salário dos servidores em dia, depois pensar em carnaval. Parabéns, melhor bancada do Brasil. Boa noite, bancada. Olha só, carnaval que nada, que festa popular. Hora de conversa fiada, diz o Fábio. Também não é a favor do carnaval. Boa noite, Chicão. Lique Londres é a cidade que mais recebeu jogos da seleção no século XXI. Isso é um absurdo. Beijo nas gurias da bancada e abraço nos guris. É uma bancada repleta de pessoas do mais alto gabarito. E o Gustavo, Marcelo, quem te manda um beijo também é o Marcelo, carioca, perdido. Ah, o Marcelo Carioca. Chicão, já que vocês falaram de seleção, de não sei o quê, e a seleção? É um absurdo isso, mas mostra que a nossa... E por isso que eu torço para a Argentina. Eu acho que o brasileiro tem moral, ele torce para a Argentina. Porque essa seleção da CBF, que todo mundo está preso, não pode viajar, Ricardo Teixeira não pode nem no Uruguai, não pode nada, é uma vergonha. A atração do povo é a seleção brasileira. Pô, dia da consciência negra, tantos negros favoreceram a seleção. Pelé, o maior aço do planeta. Devia ter feito um jogo em homenagem ao negro e a Pelé. Não, estão jogando em Milton Keynes, no Wembley, o estádio do Tottenham, essa palhaçada. Dinheiro. Eu não torço para esse time jamais. Ah, os hermanos levaram os jogos para Mendoza, com o México, jogaram também em Buenos Aires, é outra cabeça. Por isso que nisso aí, nem futebol, eu sou argentino forever. Muito bem. no Alguma churrasco. opinião sobre o futebol aí, ô Ruxo? A rodada que temos amanhã, dona Maria, importantíssima para Grêmio e para Internacional. O Grêmio enfrenta o Flamengo, atual segundo colocado, resultado que interessa diretamente ao Internacional, porque o Flamengo está apenas um ponto na frente do Grêmio e o Grêmio almeja permanecer no... Vamos chegar no Inter. E o Grêmio... Não, está um ponto na frente do Inter. Flamengo. Isso, é. E o Grêmio almeja ficar entre os 4. Então, o Grêmio joga com o Flamengo no Rio de Janeiro, um jogo onde o Flamengo botará público acima de 40 mil pessoas, tentará, porque ele ainda está a apenas 5 pontos do título, ele ainda almeja o título. O Internacional tem um jogo amanhã em casa, um jogo à primeira hora, às 7 da noite, contra o Atlético Mineiro, que disputa vaga no G6. Então, será um jogo extremamente difícil, mas o Inter almeja que, se o Grêmio progredir com o Flamengo, até mesmo um empate, e ele vença seu jogo em casa, favorece. ele assume e reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ai, tomara que... Fala. Vocês viram a coisinha que o Tribunal de Contas do Estado fez hoje à tarde? O que ele fez hoje à tarde? Decidiu equiparar os salários do Legislativo ao do Tribunal de Contas do Estado. Opa! Resultado, abriu um rombo de 234 milhões a ser pago imediatamente pelo Estado aos funcionários do Legislativo. Que maravilha. A gente está maravilha. contando centavos. Não, é um negócio assim, o Estado quebrado e o Tribunal de Contas do Estado dá uma decisão dela. Aliás, esse Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é outra inutilidade Parou. também. É inútil, não serve pra nada. Não, faz Não coisa pode nenhuma. ser assim, Gustavo Vitorino, não pode. Mas é de uma Senão ele não inutilidade. existiria, Mas Gustavo existiria pra Vitorino. quê? Bom, No julgamento das contas, o Tasso Genro pegou quase 5 bilhões de depósitos judiciais. Na prestação de contas, um Deu tudo certo. dos gloriosos conselheiros, não sei... Que não são técnicos. Que não são que técnicos. são indicação. Elogiou Indicação a política. prestação É, de mas é que contas, tem indicações elogiaram. políticas. Ah, para, tudo político sem voto, sem cabide de emprego. Né? Agora, 234 milhões de reais num canetaço para os funcionários da Assembleia Legislativa. Ah, dá vergonha isso. Barbaridade. Mas eles tinham direito? Ah, segundo segundo, sim. Direito é uma coisa que se constrói de acordo com o seu interesse. Dona Magda, Pois não, eu queria reportar um e-mail que nós recebemos aqui, porque às vezes a gente fala tudo como um ente público, mas existe esfera municipal, existe esfera estadual, né? Então a gente separa. O carnaval que nós estamos falando é um municipal, Sim. então não tem nada a ver com o salário atrasado do governo estadual. Não, mas o governo municipal também está pagando atrasado. É.
Tá. Só para ter o teu conhecimento. Eu queria fazer essa distinção. E também, eu quero dizer que eu aprendi também em relação a respeitar as tradições. Por exemplo, eu nunca fui no nosso carnaval, não gosto especificamente de carnaval, nem os da Bahia, nem eu não gosto, não sou um carnavalesco. Mas eu aprendi a não achar que só é bom aquilo que eu gosto. Para muitas pessoas, para milhares de pessoas, por uma cultura, o carnaval é importantíssimo. Então, eu gostaria, foi essa manifestação que eu trouxe aqui, que nós respeitássemos aqueles que quiséssemos, né, para que não morresse uma tradição tão importante. Então, o telespectador, a exemplo de mim, não gosta, mas não significa que outros não gostem e que a gente não vá trabalhar para manter essa tradição. Tem gente que trabalha só para fazer isso. Tem as costureiras, tem pessoas que trabalham o ano inteiro ao redor disso, né? Se tu acabar com isso, são mais pessoas, aumenta o número de pessoas que não têm o que fazer, né, Luciane? Exatamente. Então, vocês gostam tanto de falar. Falando em não ter o que fazer, um dos 3 livros mais vendidos na nossa Feira do Livro foi o livro Aprendizados, da Gisele Bündchen. E eu tive a oportunidade de ver uma entrevista que ela deu, ela teve até agora, fazendo um dia de autógrafos aqui em Porto Alegre, na semana passada, e foi a dificuldade que ela enfrentou para lidar com as críticas cruéis das pessoas. E é engraçado tu ver uma moça linda, né, desfilando, enfim, é uma Uber model, e dizendo isso, que ela teve que quase criar uma nova personalidade, criar uma nova Gisele para poder lidar com as críticas tão duras das pessoas que a cercavam. E aí eu trago para o nosso dia a dia. Hoje eu até estava também vendo uma reportagem no Estúdio I da Globo, e elas estavam comentando, a gente agradece tantas mensagens carinhosas, mas tem umas que, nossa senhora, que beiram até a falta de educação, a deselegância. Então, assim, eu achei bacana mas é que, assim, a fala da Gisele. Quem se expõe, quem sai na chuva sai para se molhar. Luciane, eu queria voltar um pouquinho mais. Toda modelo, se tu for ver o discurso delas, é comum, porque elas se tornam modelos depois, um padrão de beleza, mas elas enfrentam na sua juventude um bullying quase que automático. Se tu falar com 10 vão te confirmar as mesmas coisas, porque elas são altas, bem mais altas na turma, elas são extremamente magras desde a sua infância e são não vou dizer ridicularizadas, mas são perseguidas pelos meninos nessa infância. Então elas carregam isso com eles. Então é muito comum esse discurso de que elas, ao chegar aos 17, 18 anos, se lançarem para o mundo, se tornarem top model, como a própria Gisele, que é a maior de todas, trazerem na sua história esse crescimento interno para enfrentar as críticas e se tornar depois o que elas se tornam, né? www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico, onde você tem essas e muitas outras notícias da cidade, do Brasil, do estado, do mundo. Você baixa o aplicativo Osul na plataforma que você costuma usar e você fica sempre muito, muito bem informado. Aliás, entre as notícias que estão na edição de hoje do Osul, além, claro, de todos os movimentos de Bolsonaro, todos os movimentos de Eduardo Leite, toda essa movimentação está ali registrada e muitas outras coisas. Mas, em especial, hoje tem uma matéria sobre o assunto que foi trazido ontem da atriz que casou com um diplomata, que apanhou, que gravou, enfim, que nós falamos na parte do rabicho do programa, né? Mais ou menos nesse horário, porque é melhor. No Osul tem alguns detalhes, além daquilo que a gente comentou, entre eles, que depois de assistirem a matéria dessa moça na Globo, algumas ex se manifestaram e também vítimas de agressão, uma que chegou a ir até a delegacia, registrou e depois, a pedido do agressor, ela retirou, enfim. Mas a coisa vai bem mais adiante, é bem mais complicada do que a gente imaginava. Um psicopata não emerge aos 50 anos, né? Claro que não. Ele tem um histórico. Apareceu, foi a publicidade. Eu queria contar uma historinha acontecida na cidade de Chicago, que o senhor Vitorino morou lá, residiu lá. A cidade de Chicago, Michigan, e o cidadão foi jantar no 95º andar de um edifício. O elevador caiu. No 95º, o elevador caiu, né? Do 84º andar, o elevador caiu. E o cabo de segurança conseguiu segurar o elevador. Isso. No 11º andar.
Então chamaram os bombeiros, aquele desespero, aquela correria e tal, etc. E aí eles arrebentaram a parede, porque o elevador ficou entre um andar e outro, não tinha como. Então arrebentaram a parede, tiraram todas as pessoas sem sofrer um arranhão. Ai, graças a Deus. Um arranhão. Tem o senhor aqui, o seu Jaime Montemayor, que era um mexicano que foi jantar, levou a esposa para jantar e pegou aquele elevador. Imediatamente, tudo foi trancado, todos os elevadores do prédio, exceto o elevador de serviço, que estava em perfeitas condições, tudo foi parado até que os engenheiros fizessem uma avaliação, um processo de avaliação, para justamente ver o que aconteceu com esse elevador. O que é o sistema de segurança desses elevadores? Pois é, mas vou te dizer uma coisa, Mari. Que graças a Deus, porque a queda de tantos andares 85. Na velocidade, tinha que ter morrido gente. É verdade, Mari. Foi um milagre não ter morrido gente. 95. Porque só isso, só esse movimento... Só o impulso, só o movimento já pode te matar, lógico. Teria matado algumas pessoas. Perfurar o teu baço. Exatamente, graças a Deus que todos 3 horas. Foram 6 pessoas, o prédio que fica ao lado da Sears, um prédio gigantesco, e despencou do 85º e parou no 10º, travado pelos cabos. 11º, Vitor. Existe previsão de velocidade que ele chegou ali? Que você já tem estimativa, não? É que a queda não foi direta, ele foi rasgando, né? Ele veio rasgando na parede e o acúmulo, os cabos desceram e acabou não foi queda travando. Livre. Não foi queda livre. Ele teve uma, porque a queda livre, uma freada, uma queda livre... Mesmo que interrompa, a pessoa... Porque o problema todo é a massa encefálica, é o caso dos acidentes em Fórmula 1, né? A massa encefálica, ela fica dentro de uma caixa d'água do cérebro. Ela se desloca com tanta velocidade, quando ela bate na parede do crânio, provoca dano irreversível. Exatamente. E se fosse queda livre, nesse andar, seria impossível as pessoas... Aquela queda que uma delas, uma mulher grávida. E todos sobreviveram sem... Aquela queda com o senhor não aconteceu nada, não sério. Não, na verdade eu perdi o cérebro, né? Então agora a gente entendeu. Ele Tá se libertou. explicado. Na queda livre ele se libertou. Dona Mago, A pancada foi maior da... O que segue em queda livre, hoje houve o primeiro depoimento da testemunha do caso Daniel, que todos os dias produz novidades. Eles estão todos que contradizendo. Todos os dias produz, mas não é mais a contradição. Cada um conta uma versão diferente. É que agora apareceu um áudio porque ele contratou um matador de aluguel para matar as testemunhas. E vazou, então, hoje a testemunha que foi ameaçada, hoje se apresentou com advogados trazendo o áudio. Ele está naquelas cenas, quem vem acompanhando, nós estamos trazendo diariamente aqui a evolução E aquela cena, então, que tem no shopping, onde estava a família... Sim, então, a mulher, filho, as meninas comendo ali, combinaram o quê? O Francisco da Morte, estavam rindo, né? Um dos meninos que estava ali é uma das testemunhas que estavam na festa, que não participou de nada, mas estava, e que foi chamado ali para uniformizar a versão e que se saísse dali diferente seria isso. E ele foi o primeiro que berrou, né? Sentiu que o troço era muito profundo. E estiveram já matadores de aluguel atrás dele, e ele recebeu então esse aviso, se escondeu, pediu proteção e hoje foi depor. Então, cada dia o caso fica mais terrível. Mas a verdade é que esse Júnior, ele é um capo lá na cidade. Exatamente. Ele já tem, por exemplo, porte de arma, ameaça, coisa e tal. Só nunca pegaram ele com a mão na botija, porque o capo, tu nunca pega com a mão na botija, o capo manda fazer. Né? Então, ele é meio capo lá, mas eu acho que a polícia dessa vez vai mas sabe o que me entristece nisso tudo? É que tudo que for acontecer com ele vai durar meia dúzia de anos e ele vai ser solto. É fato. Isso é o que me entristece. O homem é um monstro. Porque ele era primário. O homem um bárbaro, sabe? É um doente. Tomara que matem ele na prisão. Tomara que matem. Porque olha aqui, esse homem é um perigo. É um perigo. Mentiroso, safado. Crápula. Da forma como foi feita a coisa, com a violência que foi feita a coisa, nos Estados Unidos... É perpétua. Era uma injeçãozinha, dependendo do estado. É isso aí. Texas, mas eu Califórnia, uma injeçãozinha e traz pouco pra família. Eu gosto quando é perpétua. Mas, Ruxo, esse que está foragido, que está fugindo
enfim, da possibilidade de... Fugindo da possibilidade. Da possibilidade de vir a ser morto. Ele não estava naquele encontrozinho. Não, ele se apresentou para depor. Ele depôs hoje, que ele chegou dos advogados e entregou o áudio demonstrando exatamente as ameaças. Agora está com medo. Agora eu não entendi por que a Magda quer que ele case. Ele quem? Prisão perpétua. Bandido, você falou prisão perpétua. Olha aqui, ó, o Mário Barcelos, vamos aos aniversários. Primeiro aniversário. Essa foi horrível, Vitorino. E hoje, Bob Kennedy, que era o candidato à presidência dos Estados Unidos, que também foi assassinado. Shiham Bishara Shiham, que foi o assassino do Kennedy, que foi um dos homens, o secretário mais importante do presidente Kennedy, seu irmão. Evidentemente, postulando e seria eleito, já estava indicado, a indicação ao Partido Democrata naquela época para a presidência já estava certa, e ele seria o candidato e, com certeza, em função de todos os acontecimentos do assassinato do irmão, ele seria eleito presidente dos Estados Unidos. Foi assassinado. Ele tinha 7 ou 8 filhos na época, né? Eu tenho muito bem gravada na minha mente aquela cena, a presença dele, de cabeça baixa, junto com a Jacqueline Kennedy e os 2 filhos, a Caroline e o John, né? Que também morreu, o menino que morreu naquele acidente de avião junto com a esposa. Todos eles morrem. Todos morrem. É impressionante uma família tão poderosa como foi construída pelo Joseph Kennedy, que foi o pai, o patriarca, e que deu para cada filho, quando completou, o filho completa a maioridade, meu filho, toma aqui $1 milhão para te começar a sua vidinha. Isso na década de 40, imaginem só. Robert Kennedy, outro, Stella Parsons, uma estrela do cinema norte-americano. O Gutenberg Guarabira, não sei se vocês lembram dele. Casa no Campo, né, que ele fez. Sim, e outras, é o do Sai Guarabira, Gustavo. Sai Guarabira. Gutenberg. Que, na verdade, o bom era Sá Rodrigues e Guarabira. Juntos eles fizeram Dona, fizeram Casa no Campo, Sobradinho. Dona é um sucesso. Sobradinho, fizeram música. O Luiz Fernando Guimarães, ator da Globo, humorista da Globo, completando 69 anos. A Neuzinha Brizola, que já faleceu, hein? Faleceu há 7 anos atrás, a filha do Leonel, né? Porque o nome do Leonel era Itagiba, né? Itagiba de Moura Brizola. E ele colocou esse nome Leonel porque era um maragato, era um personagem muito famoso na política do Rio Grande do Sul, à época, naquela região, onde nasceu e viveu algum tempo o Brizola, e ele resolveu trocar o nome de Itagiba para Leonel. E eu me lembro quando a imprensa do Rio de Janeiro descobriu que o nome dele era Itagiba. Aqueles jornais do Rio de Janeiro, o governador Itagiba, ele ficava enlouquecido com essa história. Depois pararam de fazer isso. Sean Young, que é uma linda atriz americana, de aniversário hoje. Isso. Ronaldo Giovanelli, ex-futebolista, ex-goleiro do Corinthians, completando hoje 51 anos de idade. E o Jaiminho Matarazzo, que é o neto da Maísa, que junto com a Elis, as 2 melhores cantoras da história desse país. A Maísa cantando não tem igual como a Maísa. Tanto sucesso que ela fez, e a Elis Regina. Ele é neto, o Jaiminho, filho do Jaime Monjardim. Você não tem medo de Papai do Céu punir você por isso que você disse? Se dá Maísa? Misturar Maísa com Elis Regina? Bom, Vitorino, cada um tem o seu gosto. Eu adoro o Barbra Streisand, eu adoro... Pablo Vittar. Tava demorando o Vitorino implicar com o seu Mani. Faz assim. O bondoso Mani tava demorando assim implicar com o todo dia o gosto musical do senhor Vitorino. Agora, não considerar a Maísa uma das maiores cantoras desse país... É um absurdo. É uma dor de cotovelo. É um absurdo. É um absurdo. O Vitorino faz isso para implicar, ele quer indicar. É para aparecer, para se aparecer. É verdade. Se aparecer. Aquilo que ele fez com o Roberto Carlos. Fecha a boca, vai entrar mosca. Aquilo que ele fez com o Roberto Carlos, nós estávamos apresentando um programa de rádio, a queimada que ele deu no Roberto Carlos. Não sabe o que o Roberto vai fazer quando vier agora aqui, dia 8 de dezembro? Não acredito. Nem vai dar bola para ele. Nem vai ser convidado. Vai me dar um pontapé. Dona Magda... Parou, Gustavo Vitorino? Olha, isso dá direito de resposta. Dona Magda, quando a senhora me der a palavra, eu tenho notícias que encerrarei da minha parte. Uma notícia muito importante, porque nós lamentamos aqui que o seu Gilmar Mendes tinha arquivado o inquérito do seu Aécio Neves. Sim. Lamentamos aqui, porque nós queremos a verdade, queremos a apuração. E, finalmente, a Procuradoria-Geral da República recorreu dessa decisão unilateral do Gilmar Mendes,
porque chegaram provas novas. Eu anotei aqui, vou precisar do Mani, Principado de Liechtenstein. Isso é um pequeno país, né? junto à Alemanha, França, aquela região do lado da Bélgica. Hoje tem um castelo maravilhoso no alto da colina. Do tamanho de Caxias. É difícil encontrar o castelo. Eu pedi ajuda só na pronúncia, mas fiquei feliz com a situação geográfica. Não, fala porque eles vão te tomar o assunto. Elas vão mudar para outra coisa. Mas conseguimos, então. Elas vão mudar para outra coisa. Conseguimos, então, diante do recurso da Procuradoria-Geral da República, que fosse levado, então, para a Câmara e por 3-2, então, foi determinado o desarquivamento do inquérito determinado pelo Gilmar Mendes e especialmente porque essas provas diz que são estarrecedoras e o arquivamento tinha sido dado. As provas já tinham sido juntadas ao processo, mas não foram passivas de análise. E que agora, então, a Procuradoria terá 60 dias para debulhar, esse termo é bom, os extratos, a contabilidade, exatamente, trazer esses números, e então fundamentar um novo pedido de indiciamento. Quem gosta de milho sabe debulhar o milho. Agora, exatamente. O Gilmar Mendes não sossega, né? Não. Impressionante. Olha, o Gilmar Mendes só não sossega. E ele não tem lado nem partido, né? Não tem Grêmio nem Colorado. Não tem Grêmio nem Colorado. É tudo. Só sabe cantar o Ossa da Maísa, né? É um daqueles que quando me oportuniza eu faço com muito prazer. Essa música foi cantada por Vitorino com o último pontapé que ele levou. Pontapé? Ficou o trauma, tem sentido. A senhora não deu um pontapézinho nele? Não fui eu, não. A gente rompeu delicadamente, a gente achou que não estava bom. Ele ficou muito chateado com que minha passagem por Gramado. Fala e o Senado aprovou hoje também um texto do projeto que aumenta a multa para aqueles que desistem da compra dos apartamentos na planta. Aumentam a multa para 50%. Para aqueles que desistem. É claro que agora eles vão analisar as emendas e depois vai para o presidente. Mas depende da razão que a pessoa desiste, mas a desistência, hoje é 10% a 20%. Mas e os vigaristas que vendem e não entregam? Pô, eu tenho uma gaveta cheia de processos lá de empresa. Calma, seu Gustavo. Gente que recebeu dinheiro. Calma, seu Gustavo. Falou tudo. Os caras recebem, aí você entra na justiça. Não consegue. Olha, uma boa pauta pra gente discutir no próximo Atualidades Pampa, porque esse agora é fini. Boa noite pra vocês, bons sonhos, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.